Deve escrever comentários no seu código? Os comentários são muitas vezes vistos como um mal necessário na programação. Podem ajudar a explicar o que o código está a fazer, mas também podem ser confusos e desatualizados. Neste artigo, defendo que só deve usar comentários quando for absolutamente necessário. Na maioria dos casos, pode melhorar o seu código tornando-o mais legível e autodocumentado. Evitar o excesso de comentários no código é uma prática que promove a clareza e melhora a qualidade geral da programação. Embora os comentários possam fornecer explicações valiosas para secções complexas do código, é essencial encontrar um equilíbrio entre os comentários e a escrita de código autoexplicativo. Comentários desnecessários podem desordenar a base de código, tornando-a mais difícil de manter e entender a longo prazo. Uma abordagem eficaz para minimizar a necessidade de comentários excessivos é utilizar nomes de variáveis e constantes significativos. Ao escolher nomes que reflitam a finalidade e a funcionalidade das variáveis, os programadores podem criar código que seja mais autodocumentado. Quando um leitor consegue entender o objetivo de uma variável sem a necessidade de comentários, o código torna-se mais fácil de seguir e manter. Se uma secção de código for suficientemente complexa para exigir um comentário, vale a pena considerar se a melhor solução é a simplificação ou a refacção. O código complexo pode muitas vezes ser dividido em partes mais pequenas e mais fáceis de gerir, cada uma com um objetivo claro e conciso. Isto não só reduz a necessidade de comentários, mas também melhora a manutenção geral da base de código. Em última análise, o objetivo é criar código que seja não só funcional, mas também facilmente compreensível por outros programadores. Alcançar um equilíbrio entre comentários e código autoexplicativo garante que a base de código permaneça limpa, eficiente e mais resistente a bugs. Ao concentrarem-se na clareza e legibilidade do código, os programadores contribuem para um ambiente de programação mais colaborativo e eficiente, facilitando a colaboração entre as equipas, a resolução de problemas e a construção de bases de código existentes. Simplificar condições e expressões no código é uma estratégia que promove a legibilidade e a manutenção. Quando confrontado com condições complexas, uma abordagem eficaz é empregar variáveis para representar os diferentes componentes da condição. Ao atribuir nomes significativos a essas variáveis, o código torna-se mais autoexplicativo, reduzindo a necessidade de comentários excessivos. Dividir condições complexas em variáveis mais pequenas. A utilização de tipos vai para além da gestão da memória. Em muitas linguagens de programação, a utilização de tipos pode substituir os comentários que explicam o papel e o significado das variáveis. Ao escolher tipos e estruturas de dados bem nomeados, os programadores fornecem uma forma natural de documentação que comunica o objetivo e as restrições dos elementos de código. Em última análise, o benefício da substituição de comentários por tipos reside no aumento da fiabilidade e da facilidade de manutenção do código. Os tipos oferecem garantias tangíveis sobre o comportamento e a utilização que os comentários não podem fornecer. A base de código se torna mais autodocumentada e menos propensa a erros que surgem de comentários desatualizados ou imprecisos. Substituir comentários por documentação abrangente é uma prática que aumenta a compreensão do código e promove a colaboração eficaz entre os desenvolvedores. A documentação, ao contrário dos comentários, fornece uma abordagem sistemática e estruturada para descrever o comportamento e o uso do código. Na sua essência, a documentação serve como um farol para a arquitetura de alto nível e explicação da API. Ela descreve a finalidade e a funcionalidade de classes, funções e métodos, dando aos desenvolvedores uma visão panorâmica da organização e das capacidades do código. Esta perspectiva mais alargada é particularmente valiosa para quem é novo na base de código ou para quem procura referências rápidas. A documentação também é excelente para detalhar as expectativas associadas a interfaces, segurança de thread e estados possíveis. Ao definir explicitamente esses aspectos, a documentação capacita os desenvolvedores a interagir com a base de código com segurança e confiança. Compreender como utilizar o código corretamente, evitando armadilhas e casos extremos, contribui para fluxos de trabalho de desenvolvimento e manutenção mais suaves. O surgimento de ferramentas como Doxygen, PyDoc e Javadoc tornou a geração de documentação diretamente a partir de ficheiros de código um processo simples.
Estas ferramentas extraem comentários e anotações bem estruturados para criar documentação que permanece em sincronia com a base de código. Esta automatização simplifica o processo de documentação e garante que as alterações ao código são refletidas com precisão na documentação. A documentação surge como uma alternativa superior à OS comentários devido à sua natureza abrangente e organizada. Encapsula informações de alto nível, explicações da API e expectativas de utilização, melhorando a clareza do código e facilitando a colaboração da equipa. À medida que as práticas de desenvolvimento evoluem, o uso de ferramentas para automatizar a geração de documentação aumenta ainda mais a eficiência dessa prática, levando a um código bem documentado que é acessível e adaptável a todos os desenvolvedores. Os comentários desempenham um papel crucial na transmissão de informações específicas que podem não ser imediatamente visíveis no próprio código. Há cenários distintos em que os comentários se tornam ativos inestimáveis, contribuindo para a compreensão e manutenção da base de código. Um desses casos é quando optimizações de código não óbvias são implementadas por razões de desempenho. Em situações em que o código parece contra-intuitivo ou se desvia das práticas convencionais, um comentário pode esclarecer a lógica subjacente. Ao explicar os ganhos de desempenho obtidos através da abordagem escolhida, os programadores podem compreender as soluções de compromisso efetuadas e evitar modificações desnecessárias que possam inadvertidamente degradar o desempenho. Outra aplicação vital dos comentários surge quando um princípio matemático ou algoritmo específico é empregue no código. Embora o código possa executar cálculos complexos ou implementar algoritmos intrincados, o contexto e a origem desses métodos podem não ser imediatamente claros. Os comentários que referenciam fontes externas ou trabalhos acadêmicos fornecem um contexto valioso e demonstram a base sobre a qual o código é construído. Isto não só ajuda a compreender a funcionalidade do código, mas também incentiva os programadores a explorar mais os conceitos subjacentes. Quando se faz uma ligação a fontes externas, os comentários devem ser acompanhados de explicações concisas que resumam a relevância do material de origem para a execução do código. Desta forma, os programadores podem compreender rapidamente a essência do material referenciado sem terem de se aprofundar em referências externas. O código é um testemunho do princípio fundamental de que as ações falam mais alto do que as palavras. Serve como um meio superior de expressar a intenção no domínio da programação. A intenção de forma concisa. Como programadores, cabe-nos a nós criar código que seja não só funcional, mas também inteligível para os nossos pares. Ao utilizar nomes de variáveis com significado, aderir a convenções de codificação consistentes e estruturar o código de forma coerente, garantimos que a intenção por detrás do nosso código permanece palpável. Quando os futuros programadores lerem o código, deverão ser capazes de compreender o objetivo, o fluxo e as interligações sem terem de recorrer excessivamente a comentários para interpretação. A supremacia do código na expressão de intenções é ainda mais realçada pela sua precisão inerente. Ao contrário dos comentários que podem inadvertidamente divergir da base de código atual, o código é executado literalmente. Esta precisão garante que a intenção do programador é efetivamente traduzida em ação, reduzindo os riscos de mal-entendidos ou interpretações erradas. Embora os comentários sobre o código possam fornecer contexto, eles geralmente introduzem uma camada de separação que pode levar a discrepâncias entre o que é dito e o que é executado. Ao concentrarem-se em escrever código que seja tão autoexplicativo quanto possível, os programadores podem promover uma cultura de confiança no próprio código para transmitir significado. Então, o que é que acha? Deixem-me saber nos comentários abaixo e não se esqueçam de gostar, partilhar e subscrever o canal. Entretanto, obrigado por assistir.